Graças e paz, amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui para mais um estudo aqui no canal Remanescentes Ômega. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira e hoje vamos dar continuidade àquele estudo que fala da descendência da serpente. Começamos aí falando no estudo anterior, certo? E agora vamos dar continuidade aqui na parte aqui com Ismael e Esaú, tá certo? Então acompanhe conosco, acompanhe com a sua Bíblia, acompanhe aqui também com a gente aqui no canal Remanescente Ômega. Se inscreva no canal, dê o seu like também para nos ajudar na divulgação. E vamos para mais um estudo da Palavra de Deus, aqui com o estudo sobre os anticristos, né? Porque João, o apóstolo João já falava, já no seu ministério, e ele falava lá na questão sobre os anticristos, né? Lá nas suas epístolas, que os anticristos estão no nosso meio, se saem do nosso meio, né? Não fazem parte, mas entraram no nosso meio naquela época da igreja primitiva, mas saíram. Por quê? Porque não fazem parte do verdadeiro rebanho. Então vamos falar um pouco dos anticristos, né, que já estão no nosso meio, até o último anticristo, que é o próprio Satanás, revelado, o próprio Satanás personificado no último anticristo, e irá perseguir o Israel espiritual de Deus. Vamos falar aqui, vamos entender um pouco dessa questão da descendência da serpente, né, da descendência do mal, desde Gênesis, certo? Desde Gênesis até o Apocalipse, até o final dos tempos. Então, você vê que lá em Gênesis, né, é dito que a cobra, né, o réptil, os répteis, né, ali no caso ali simbolizado pela cobra, pela serpente, enganou a Eva, certo? E fez ela comer o fruto proibido por Deus. Então, Deus já tinha dito para Adão e Eva, né, que não comesse daquele fruto, porque no dia que eles comerem, se eles comessem, né, eles iam morrerem. Então o pecado ia entrar no mundo. Então, a partir daí o pecado entra no mundo, né? A partir daí a maldição entra no mundo, certo? E o primeiro Adão caiu. Então é preciso, como diz lá no livro de Romanos, vir o segundo Adão, o Cristo ressurreto, certo? Vir na carne para vencer por nós. Então ele vence na carne, ele vence no espírito, certo? E aí nos dá a completa vitória contra o mal, contra o dragão, né? Claro, Apocalipse, o dragão é o símbolo do diabo, de Satanás. Então, mas o dragão ele tem os seus, né? O dragão ele tem aqueles que estão com ele, a descendência da serpente, perseguindo o povo de Deus, né? Sempre lutando, sempre batendo, sempre querendo atrapalhar, sempre querendo desfazer das obras do bem. Mas Jesus Cristo veio para desfazer das obras do mal. Então vamos estudar um pouco aqui sobre Ismael e Esaú, né? Qual a relação que Ismael e Esaú têm a respeito dessa questão da descendência da serpente. Vamos ver aqui pela palavra de Deus. Vamos seguir comigo. Vamos abrir aqui no livro de Gênesis, certo? Abra também comigo aí no livro de Gênesis, ok? Gênesis capítulo 16. Abra aí comigo no livro de Gênesis capítulo 16 e nós vamos estudar sobre isso. Sou o irmão Sérgio Oliveira aqui do canal Remanescentes Ômega. Se inscreva no canal, divulgue o nosso canal, passe aí os estudos também para os nossos queridos irmãos e irmãs de todo o mundo, aqui pelo YouTube. Então vamos lá, Gênesis capítulo 16, verso 1 diz: A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abrão: Ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse à luz, portanto toma minha serva, talvez por intermédio dela eu vinha a ter filhos. E assim, depois de 10 anos em que Abrão habitava na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Então Sarai queixou-se a Abrão: Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva entre teus braços, e desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que vinham sofrendo. Mas Abrão ponderou: Pois bem, tua serva está em tuas mãos, faz-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Sarai passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e indagou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: Fujo da presença de minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a: Volta para tua senhora e seja submissa.
O anjo do Senhor lhe prometeu: eu multiplicarei grandemente a tua descendência. Então vamos ver aqui, irmão, no verso 10, só uma pausa aqui. Vamos ver aqui no verso 10 que o anjo profetiza, o anjo vai profetizar na vida, né, de Agar e do seu filho que está no seu ventre. Veja o que ele diz: ó, eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. Tá vendo aí? Então há uma profecia, né? Uma profecia, porque dentro do plano de Deus, Deus fez um plano. Desde a queda de Satanás, e entrou o pecado no mundo, lá em Gênesis, Deus tem um plano para buscar e salvar aquilo que se havia perdido, certo? Então, o plano já começa a dar andamento. Por quê? Tudo isso Deus faz por amor. Então nós vamos ver aqui o entendimento dessa questão. Você vê que começou, né, com a questão carnal, por quê? Porque a verdadeira mulher de Abraão era Sarai. Mas como ela não tinha filho, ela disse: não, vou suscitar uma descendência nele, na minha serva. Mas foi um erro, né? Certo era para eles ter o quê? Orado a Deus, certo era para eles ter esperado, certo? E Deus ia dar a cura para ela e ela ia conceber um filho. Mas eles se apressaram, e o que é que aconteceu? Né? Gerou um filho na carne. Ou seja, filho na carne quer dizer o quê? Não é no espírito, não é pela promessa, é pela carne. Ou seja, é concebido naturalmente. É diferente daquilo que é concebido, aquilo que é dado, aquele presente, aquela promessa que é dada por Deus, porque Deus é espiritual, é uma questão espiritual. Mesmo que nasce na carne, mas é uma promessa espiritual. Então tudo que é espiritual, né, é bom, é do bem, é da verdade, é da vida, é do amor. E tudo que é carnal, Paulo fala nas suas cartas, que o que você plantar na carne colherá. O que você plantar no espírito colherá. Então ali diz também, né, que evidencia lá em Gálatas, dos frutos da carne e os frutos do Espírito, né? Que os frutos do Espírito são gozo, o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é esperança, é paciência, é determinação, né? Então são vários frutos do Espírito, como também tem os frutos da carne, que é a maldade, a inveja, a malícia, são os frutos da carne. Então por isso que o homem vive, né? A Bíblia diz: na verdade o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Por isso que Cristo disse: ó, sede vigilantes, né? Para não cair na tentação. Então aqui a Bíblia diz aqui, ó, da profecia. Por quê? Porque Abrão foi o homem mais abençoado por Deus. Então, como ele era o homem escolhido por Deus e abençoado, então também a profecia recaiu também na questão da descendência até carnal também. Ou seja, Deus prometeu um filho a Abraão, que não era esse. Ele se apressou com a mulher dele. Não era esse. Então, viria aí, né, gerou o quê? Um exemplo, uma exemplificação da descendência da serpente. Por que, irmão Sérgio, descendência da serpente? Porque a serpente, ela enganou o primeiro casal, Adão e Eva, e entrou o pecado no mundo. Da mesma forma, tudo que é carnal, né, gera o pecado. Tudo que é carnal, apesar de a gente ver na carne também, mas o que o apóstolo Paulo diz? Santificar o corpo, né? Santificar o espírito, santificar o corpo. Então agora, em novidade de vida. Então quando você retrocede, você conhece a luz, mas retrocede para a carne, aí gera o quê? Gera algo desaprovado por Deus. Porque só é aprovado por Deus aquilo que é gerado através do Espírito. Então a Bíblia diz aqui, ó, verso 10: eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. Ou seja, uma descendência carnal também vai ser multiplicada. E o anjo do Senhor concluiu: estás grávida e darás à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Verso 12. Vamos ver aqui a questão do verso 12. Então, Ismael, ele recebe um codinome, ele recebe um pseudônimo. Ou seja, o anjo apelida ele de quê? De jumento selvagem. Nós sabemos que o jumento selvagem, quem vive no interior, o jumento brabo, é aquele jumento que você tenta amansar ele não se amansa, ele é brabo, ele é selvagem, ele é coiceiro. Certo? Ele é nervoso, é como se fosse uma pessoa. Do mesmo jeito tem pessoas, né? Tem pessoas que, por mais que você eduque ele, por mais que os pais falem: meu filho é assim, meu filho é assado, meu filho isso, aquilo, outro. Mas a pessoa, por mais que é educada, sempre no final, né? Sempre tem uma ovelha, a gente chama, né? Tem uma ovelha negra na família e tal. Né? É uma exemplificação da descendência da serpente, ovelha negra, né? Aquela pessoa que não tem modos, né? Aquela pessoa que é uma pessoa mal educada, é uma pessoa carnal, é uma pessoa violenta, é uma pessoa que só a vontade dele,
prevalece, só quer fazer o jeito dele, da maneira dele. Então aqui o anjo apelidou ele de jumento selvagem, será um jumento selvagem, né? Já está profetizado, ó. Ele diz, ó, ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Tanto é que no dia de hoje, nós sabemos que Ismael, né, a descendência daquele povo árabe, né, aquele povo que viveu costeiro, aquele povo que viveu vizinho, né, aos irmãos do povo de Israel, né, suscitou, vem de Ismael, né, ou seja, vem de Abraão, que se tornou Abraão, e vem de Ismael, esse povo, é o povo árabe, né, um povo que é só do jeito deles e pronto, ali é a cultura deles, até quando eles vão para outro estado, outro país, né, a gente vê aqui pelos vídeos do YouTube, da internet, a gente pesquisa um pouco, que eles querem que as pessoas também sejam do modo deles, da maneira deles, não quer se sujeitar à cultura, quando ele vai para outro país, a cultura daquele país, ele quer que as pessoas, porque é o seguinte, né, irmãos, respeitar uma coisa, a gente respeita, agora querer que a gente seja também da mesma forma é outra coisa. Se eu vou para um país, eu tenho que respeitar a cultura daquele país, certo? Eu tenho a minha cultura, mas eu tenho que respeitar, não é obrigado a eu fazer, mas eu tenho que respeitar a cultura daquele país, né? Então ali a gente vê que Ismael, ele suscitou, né, a questão do povo árabe, aquele povo que antes eles adoravam, eles eram politeístas, né? Aliás, alguns deles são ainda, mas hoje não, né? Hoje eles são monoteístas, né? Mas eles eram politeístas, adoravam vários tipos de Deus depois, né? Por quê? Porque aqui diz que mesmo que ele foi educado, né? Ele foi educado na adoração ao verdadeiro Deus, mas eles seriam como jumento selvagem, ou seja, mesmo ensinando, mesmo educando, né? Eles não iam muito fazer da maneira que era para ser, que é a maneira correta, mas ia fazer da sua própria vontade. Assim também foi Caim, né? Como no estudo anterior, se você vê aí nos estudos que a gente tem aqui no canal, no estudo anterior que fala dos anticristos, a descendência do mal, a gente fala de Caim, que foi o primeiro anticristo, que Deus pediu o quê? Deus pediu sacrifício, Deus pediu, certo? Aquele sacrifício ele trouxe da maneira dele, ele não trouxe da maneira que Deus pediu, ele trouxe da maneira dele, então não foi aceito por Deus. Então é isso, é mais ou menos por aí essa questão da descendência da serpente. E a Bíblia diz aqui, ó, ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Sabe aquele irmão que é contra todos da família? Não, só quer fazer o jeito dele. Por exemplo, uma família nasce 10 irmãos, mas tem aquele irmão que só quer fazer do jeito dele, não obedece pai e mãe, não quer saber de fazer do jeito que às vezes até um irmão mais velho pede, de maneira certa, não. É do jeito dele pronto, briga com os irmãos tudinho e não tá nem aí, né? Aí é complicado. Então a Bíblia diz aqui, ó, a Yahvé, que ele falou, Agar, deu este nome, tu és Elroi, o Deus que me vê, pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesma, teria visto aquele que me vê? É por esse motivo que este poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Bi-Laroi, poço daquele que vive e me vê, ou seja, porque ela foi acudida, né? De qualquer maneira, Deus viu a aflição dela, daquela mulher, daquela mãe, e acudiu ela, mas que, por consequência carnal, né, ali dentro do plano, dentro da questão que engloba todo o plano de Deus, né, ali Ismael iria simplificar, iria tipificar a descendência da serpente, iria tipificar, né, como um jumento selvagem, ou seja, não ia ser domado por nada e nem ninguém. A Bíblia diz aqui, ó, Abraão tinha 86 anos quando Agar o fez pai de Ismael. Então você vê aí a tipificação, né, da descendência da serpente, que vem desde Gênesis e vai até Apocalipse. Vamos aqui também, amados, para capítulo aqui 25. Vamos para capítulo 25, certo? Capítulo 25, né, que fala também sobre aqui Isaac e Ismael. Então depois nasceu Isaac, né, que era o filho da promessa, que era o filho eleito, né, que Deus tinha prometido a Abraão, que depois o seu nome se tornou Abraão, certo? E aqui vai, né? Então vamos aqui fala dos filhos de Ismael, também que ele gerou 12 filhos, certo? Né? Aqui fala da história, verso 19 diz, eis a história da família de Isaac, filho de Abraão. Isaac foi gerado por Abraão, né? Mas aí, meus irmãos, Isaac também teve 2 filhos, né? Então vamos ver aqui o que aconteceu sobre os 2 filhos de Isaac.
aqui a partir do verso 21. Verso 21 diz: Isaac suplicou em oração ao Senhor em favor de sua esposa, porquanto Rebeca era estéril. O Senhor atendeu ao pedido de Isaac, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Verso 22. E aconteceu que, aconteceu que 2 filhos se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupação. Porque está me acontecendo isto? Por que está me acontecendo isso? Né? Ela perguntou. E buscou Rebeca o conselho do Senhor. Verso 23 diz: Então revelou-lhe o Senhor: 2 nações estão representadas em teu ventre. Já desde as tuas entranhas 2 povos buscam a separação, e viverão como inimigos. Veja aí, ó. Veja que Ismael, né, era inimigo de seus próprios parentes, de tudo, de todos. Era um jumento selvagem. E veja que dos filhos de Rebeca, 2 nações, né, iriam suceder. 2 nações. Né, ela iria suscitar através desses 2 filhos 2 nações. E a Bíblia diz aqui que já desde as tuas entranhas 2 povos buscam a separação. Então veja aí a profecia dentro da questão dos 2 filhos. E viverão como inimigos, ou seja, porque a questão das trevas e a luz, né? Treva é treva, luz é luz, luz é luz, treva é treva. Não se junta, não se une. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Por quê? Porque a tendência era que o mais novo servisse ao primogênito. Porque o primogênito ele tinha primazia, ele tinha a escolha, né? Ele tinha realmente o número 1, o primeiro lugar. Só que aqui na profecia é dito que o mais velho serviria o mais moço. Verso 24 diz, ó: Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Verso 25. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o seu nome de Esaú. Então foi o primogênito, né? Em seguida saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual foi chamado de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se um caçador habilidoso. Você veja a referência, né? Você vê que Ismael também era caçador, né? Ismael também era caçador. Esaú também se tornou-se um caçador habilidoso. Você vê que Nimrod, o grande primeiro anticristo, quer dizer, que ele não foi o primeiro anticristo foi Caim, mas ele foi um dos mais famosos anticristos do mundo daquele tempo dos patriarcas, né? Daquele tempo do início do começo do mundo. Então ele foi um grande anticristo. Então ele era o que também? Nimrod, grande caçador. Então você vê que também, olha a referência aqui, Esaú tornou-se também caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho, era pacato e vivia nas tendas. Tá vendo aí a referência? Um era caçador, né? Um era caçador o quê? Ele mata, ele é sanguinário, ele tem aquele dom de tirar sangue, né? Mas Jacó, que foi o que nasceu pelo segundo, certo? Dos gêmeos, ele cuidava o quê? Do rebanho, ele era um pastor, né? E a Bíblia diz que ele era pacato, a pessoa pacata, tinha um dom, um dom da pessoa ser pacata, ser uma pessoa calma, ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa humilde, e vivia nas tendas. Você vê aqui, Isaac preferia Esaú. Por que Isaac preferia Esaú? Porque gostava de comer de suas caças. Rebeca, entretanto, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou esgotado e faminto do campo, ou seja, vinha da caça, né? E pediu: deixe-me comer desse cozido vermelho, pois eu estou com muita fome e exausto. Por isso, mais tarde, deram também a Esaú o nome de Edom, ou seja, vermelho. Então, por isso que Esaú é o pai dos edomitas, é vermelho. Vermelho simboliza sangue. Sangue, o primeiro a tirar sangue foi quem? Foi Caim, que matou Abel. Então, você veja que a Bíblia, meus irmãos, ela é uma chave bíblica. Ela, desde Gênesis e Apocalipse, ela vai se ligando, ela vai fazendo uma chave bíblica. Ela vai fazendo uma complementação, tanto da luz, né, quanto a complementação da descendência das trevas, que é a descendência da serpente. Você vê que Sem, né? Sem, Cã e Jafé, né? Que foram os filhos de Noé. Você vê que ali, Sete, né? Depois veio Sete, depois de Abel. Veio Sete para suscitar a descendência eleita. E assim, cada descendência da luz e das trevas, elas vão se ramificando de Gênesis até Apocalipse. Ela vai se ramificando. Você vê que lá na frente dos 12 apóstolos, entra Judas. Né? E depois o Senhor diz, lá na Santa Ceia, que Judas era uma descendência da serpente, era uma descendência do maligno. Depois você vê lá, acompanha lá, depois vamos fazer um estudo sobre isso. Você acompanha lá que o Senhor Jesus disse que ele era descendência da serpente. Os fariseus, conversando com Jesus, disse que era filho de Abraão. Eles eram na carne, mas na descendência espiritual, que é a questão espiritual, né? Jesus Cristo chamou de filhos do diabo,
ou seja, descendência da serpente. Então veja bem, verso 30, e pediram, deixa-me comer este cozido vermelho, vermelho simboliza sangue. Aí ele diz, pois estão com fome e tal, exaustos, por isso mais tarde deram o nome de Edom, ele é pai dos edomitas, e os edomitas foram, depois lá na frente, inimigos de Israel, né? Ou seja, da própria família, mas depois inimigos. Por quê? Porque o anjo tinha profetizado que ele seria inimigo dos próprios parentes, desde Ismael, certo? Até a questão aqui de Edom. Então Jacó lhe propôs, vende-me primeiro teu direito de primogenitura. Por quê? Porque o direito de primogenitura dá direito a Jacó, né, de ser o número 1 da família, o filho número 1. E ele sendo o filho número 1, ele ia suscitar o sacerdócio depois de seu pai. Então o que importava para ele era o lado espiritual. Então você vê que há pessoas hoje que menosprezam totalmente o lado espiritual. Só quer saber de trabalhar, ganhar dinheiro, só quer saber das coisas carnais. Já Jacó não, Jacó estava preocupado com as coisas espirituais, as coisas de Deus, coisas espirituais. A Bíblia diz aqui, ó, então Jacó lhe propôs, verso 32 diz, ao que Esaú replicou, eis que eu vou morrer, de que me servirá o direito de primogenitura? Jacó quis oficializar o ato. Jura-me primeiro, portanto. Esaú lhe jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. Então você vê aí, ó. Você vê que ele desprezou por um prato de lentilha, por um guisado vermelho, por uma sopa. Ele menosprezou totalmente, né, aqui jurando, né, oficializando para o seu irmão o seu direito de primogenitura. Ou seja, quer dizer o quê? Que ele não ligava para as coisas espirituais, mas o irmão dele ligava. Por isso que foi profetizado já no ventre, né, da mãe deles, que ele seria duas nações. E aqui também suscita o quê? Suscita que Edom, né, suscita aqueles povos que são os povos politeístas, o povo que adora vários deuses, enquanto o povo de Israel, o povo de Jacó, que lá na frente ele se transforma em Israel, você vê que Deus o chama e diz, olha, teu pai Abraão, né, Isaac, adoraram um Deus só, o Criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas, o Deus único e verdadeiro, Yahweh, né, o Deus verdadeiro, certo? E o Deus Yahweh, o grande eu sou, ele dá o Yahushua, significa Deus salva, o Deus é salvação. Ou seja, é um título, a palavra Deus é salvação é um título de salvação para o povo eleito. Significa Yahushua, Deus é a salvação. Certo? Então, o Deus Todo-Poderoso tinha um povo, os Yahudim, que são justamente o povo de Israel, o povo de Abraão, de Isaac, de Jacó, os eleitos, a descendência eleita. Depois o apóstolo Paulo ele fala lá na frente, depois vamos complementar aqui esse estudo sobre isso, lá no Novo Testamento, ele fala lá na frente sobre a questão, né, da prefiguração de Sara e Agar, e a questão também da prefiguração de Jerusalém, a Jerusalém que está serva, sendo escrava com seus filhos, e a Jerusalém que é do alto, que é a Jerusalém celestial. Então vamos ver essa questão depois aí no segundo estudo. Mas aqui mesmo, para ficar aqui bem patente, a questão da descendência da serpente, né? Você vê que começou lá com Caim, depois veio na questão de Cã, que foi um dos filhos de Noé, depois aqui Ismael, certo? E também na questão de Esaú, que é Edom. Certo? Passou também por Nimrod. Isso eu estou falando só os mais famosos, né? Mas só os mais famosos. Mas claro que em todas as famílias, né, como o Senhor Jesus disse, é o joio e o trigo. Né? Até eu disse Senhor, quer que a gente vá e arranque o joio? Aí disse, não, para que vocês também não arranquem o trigo. Então deixe crescer juntos até a ceifa. A ceifa é o fim do mundo. Então, amados, vamos continuar estudando, vamos continuar orando, vamos continuar procurando a cada dia sermos fiéis a Deus, certo? Porque o tempo está próximo, Jesus está voltando e é necessário, é preciso que estejamos a cada dia na presença de Deus, colocando as nossas vidas, certo? Diante da presença de Deus, para que Deus, o Senhor Jesus, Ele a cada dia mais faça morada com o Santo Espírito, com o seu Santo Espírito em nossos corações. Amém, irmãos? Então, esse foi mais um estudo sobre a questão dos anticristos, a descendência da serpente, certo? No canal Remanescentes Ômega. Eu sou o irmão Sérgio Oliveira. Agradeço aí a participação de todos. Se inscreva no nosso canal, certo? Dê o seu like, faça aí a sua inscrição no nosso canal, para que a gente possa cada vez mais, cada dia mais divulgar
essa palavra e acompanhe os outros estudos, né? Os outros estudos que nós temos aí sobre os anticristos, estudos sobre o arrebatamento, a volta do Senhor Jesus e muito mais. Acompanhe aí conosco, né? Divulgue, compartilhe nas redes sociais aí o canal, nosso canal Remanescentes Ômega, certo? Esse canal que veio para ficar, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus tem mais poder. Glórias a Deus. Então dê o seu like, faça parte aí também conosco aí desse canal Remanescentes Ômega. Isso, Remanescentes Ômega. Então até o próximo estudo, graça e paz, em nome de Jesus. Amém.